Bom dia, povo de Deus, bom dia, meninas, bom dia a todos aqueles que amam a palavra do Pai. Hoje, o segundo dia dos 40 dias de desafio de amar. Hoje, o segundo dia, e nesse segundo desafio, vamos aprender muito e, acima de tudo, é colocar em prática. O objetivo é colocar em prática. Porque só ficar ouvindo ou falando não resolve. Tem que se colocar em prática. Cada desafio, quando o pai de Caleb, ele deu o diário dele para que o filho dele lesse um capítulo por dia, o objetivo do pai do Caleb era ele dar uma segunda chance para ele mesmo, né? E para a esposa. Porque em uma vida conjugal, em um casamento, não é só uma pessoa que erra, não é só uma pessoa que desagrada. Quando um cônjuge vem desagradar o outro, né? E às vezes ele não percebe, o outro também que está sendo desagradado, ele também está causando danos por falta de sinceridade. Porque se você chegar e falar o que você está sentindo, o que está acontecendo, o que está desagradando você, o outro vai ficar sabendo. E ele vai tentar, se ele for um homem sábio, ele vai tentar corrigir o erro dele. A esposa, se o homem for sincero e falar, ela vai tentar corrigir o erro dela. Então, nós precisamos ter mais sinceridade, ter mais diálogo, vamos dizer assim. Falar o que está sentindo. Não deixar para depois. Não deixe para depois. Se tem algo te incomodando, você tem que falar agora. Esse é sentar na mesa, que é o segredo, a importância, a experiência da mesa. É muito grande a experiência da mesa. Sentar, né, seja um chá, um café, o que vocês gostem, um suco, sentar, conversar sobre o assunto que está incomodando você. Que está incomodando. Ou que está incomodando a família. Tem que haver o diálogo. Porque se não houver o diálogo, vai haver a destruição, o tsunami, e depois que destrói tudo, só tem destroço, só tem lama, só tem óbito. Então não adianta. Não adianta, como dizia minha mãe, chorar pelo leite derramado. O leite derramou, não chore. Se não tiver mais leite, deixa pra lá, fique sem, mas não chore pelo leite derramado, porque não tem como você recolher ele de volta. Não tem. Então, o segredo, o segundo dia hoje, o tema é: o amor é bondoso. E está em Efésios 4:32, que diz assim: sede mais amáveis, uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Deus nos perdoou por causa de Cristo. Se Deus me perdoou, por que que eu não posso perdoar? Eu sou melhor do que Deus? Sou melhor do que Jesus? Que quando ele estava ali na cruz, ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Se o próprio Jesus perdoou os seus malfeitores, por que que eu não posso perdoar? É a minha obrigação. Eu perdoo porque eu sou inteligente. Eu perdoo porque o Senhor me perdoou primeiro. E a pessoa inteligente, ela perdoa o seu ofensor porque ela não quer ficar ligada, tendo nenhuma ligação no mundo espiritual com aquela pessoa. Eu perdoo porque eu sou inteligente, porque eu não quero ficar ligada. Então o elo tem que ser cortado, porque eu sou inteligente. Porque o Senhor me amou por Cristo, por causa de Cristo. Então, se Ele me perdoou, eu sou uma mulher inteligente, perdoo os meus ofensores. Primeiro, porque eu sou inteligente. Porque eu sou inteligente, porque essa palavra faz com que nós sejamos inteligentes e venha perdoar primeiro. Vinha pedir perdão primeiro. Então, a mulher inteligente, ela não deixa para depois. Ela pede perdão primeiro. Tá? A bondade e o amor em ação. Se a paciência é a maneira pela qual o amor reage para minimizar a circunstância negativa, a bondade é a maneira como o amor age para maximizar uma circunstância positiva. A paciência evita um problema. A bondade gera uma bênção. Então, que você possa gravar isso na sua mente. Na sua mente. A paciência evita problema. A bondade gera bênção. A bondade gera bênção. Tem pessoas, eu sei que tem pessoas que elas são assim, pessoas intoleráveis. São pessoas que verdadeiramente o Senhor tem que dar muita graça para que haja uma convivência. E eu estou dizendo isso, não é só a convivência conjugal. Às vezes até no trabalho, no meio da família, tem alguém em que ela é intolerante. Mas a Bíblia, ela nos ensina a conviver. Sede amáveis para com os outros, compassivo. Amados, nenhum de nós somos iguais. Todos nós somos diferentes, igual os dedos das mãos. São diferentes. Eles são diferentes. Mas eles são diferentes, mas eles se completam. Um precisa do outro. Um precisa do outro. E quando você deixa que o amigo Espírito Santo gere na sua vida essa palavra, bondade, que a bondade gera bênção, você se torna, como a Bíblia fala, uma pessoa compassiva, uma pessoa mais tranquila. E eu falo isso, irmão, dessa tranquilidade não é uma tranquilidade fingida.
Porque você não é obrigada. Você não é obrigada a nada. Você não é obrigada. Você não é obrigado a ir para um churrasco aonde tem uma pessoa em que você não tem tolerância, você não tem... você não é passiva com aquela pessoa. Tem algo naquela pessoa em que te incomoda. E você não tem coragem de, pelo menos em uma oração, chegar e orar junto com aquela pessoa. Ou então ter a coragem de, ao sair da igreja, naquele momento de cumprimentação, Pai seja convosco, ter uma semana abençoada, naquele momento, você ter aquela oportunidade de abençoar, segurar a mão daquela pessoa, abençoar a semana dela e conversar. E você vai descobrir que aquela pessoa, ela não é uma pessoa má, ela não é uma pessoa antipática, ela não é uma pessoa arrogante. Você vai perceber que debaixo daquela couraça de, né, mulher brava, aquele, né, semblante de pessoas grosseiras, você vai ver que ali debaixo tem uma pessoa doce. E eu falo isso porque as pessoas têm duas decepções comigo. Antes de me conhecer e depois que me conhecem. Porque antes de me conhecer, as pessoas me acham a Iraildes muito, a cara muito fechada, muito, né? Aquela baiana muito grossa, né? As pessoas acham que todos os baianos andam com a peixeira na cintura. Não, isso já passou, né? Já passou. A época da dona Iracema, que era minha mãe, já passou, né? E as pessoas, quando elas me conhecem, elas veem que eu sou uma pessoa amável. Eu sou uma pessoa amável. Eu sou uma pessoa doce. Eu sou uma pessoa agradável. E quando as pessoas me conhecem, aí elas têm a segunda decepção, porque elas acham que por eu ser uma pessoa doce, agradável e uma baiana muito legal, muito top, pode falar o que quiser que ela não vai responder ou revidar ou corrigir. Aí a pessoa tem a segunda decepção. Porque mesmo sendo minha amiga, se falar algo, principalmente se for da Bíblia ou de alguém, é corrigida, é repreendido. Porque eu não aceito sentar na roda dos escarnecedores. Eu não aceito conversa fiada comigo. Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. Eu gosto de conversar com pessoas que tragam para mim ideias diferentes. Que pessoas que me façam crescer. Eu não gosto de sentar para falar sobre a vida de terceiros, principalmente se a pessoa não está presente. A única pessoa que está ausente em corpo que eu gosto de falar é de Jesus. Mas dos demais, eu não sou uma pessoa agradável para sentar na roda de escarnecedores. Eu não sou. Eu gosto de conversar coisas inteligentes. O que alguém fez, o que alguém faz, o que alguém, a atitude de fulano, de Beltrano, não me interessa, não me diz respeito, não quero saber. Não quero. Ontem no culto lá
no Vista Alegre, na igreja da pastora Torres, eu estava falando que nem jornal eu gosto muito de assistir. Por quê? A guerra lá em Israel, o Hamas, Israel e Hamas, não me interessa. Não me interessa. Israel, eles simplesmente estão passando, ou vamos dizer assim, não passando, mas eles estão quando Jesus estava sendo julgado, que o povo falou, não só os romanos, mas todas aquelas pessoas que estavam ali presentes, todas pessoas que estavam ali presentes, em uma só voz eles falaram, se ele for inocente, que o sangue dele caia sobre nós. Israel está passando simplesmente, né, aquilo que eles pediram, aquilo que eles profetizaram na vida deles. É a consequência que o Senhor falou que visitaria a maldade dos pais até a quarta geração. Até a quarta geração. Então, portanto, irmãos, Hamas e Israel não me interessa. Não me interessa. Não me interessa. Porque Deus, ele permite situações inexplicável. Nenhum teólogo que tenha PhD, ele pode ser o bambambam da teologia, da história antiga. Explicar sobre essa guerra que não me interessa, porque Deus, ele realiza situações inexplicáveis. Se Deus quiser, agora ele pode acabar com essa guerra. Senão, ele pode deixar esse trem rolar. Porque ele, tudo está no controle dele. E a igreja precisa aprender que Deus está no controle de tudo. Ele faz tudo e não pede satisfação para ninguém. Ninguém. Um anjo, se Deus quiser, um anjo só, aquele anjo que destruiu o exército de Senaqueribe, pode resolver essa situação de Israel. Se Deus quiser. Não precisa muitos não, um só. Mas se ele não enviou até hoje esse anjo para resolver a situação, eu estou aqui tranquila, estudando com você a palavra de Deus e esperando a volta de Cristo Jesus. Olha como a Iraildes é bondosa, viu? Preste atenção. O amor o torna bondoso e a bondade o torna agradável. Eu digo para você, queridos, que o meu esposo, o pastor Hudson, ele, com aquele jeitinho dele, bem tranquilo, ele não percebe o quanto que, com o jeito dele, amável, tem adocicado a minha vida. Tem adocicado. O jeito dele. Porque o meu esposo, ele é agradável no falar, ele é agradável no conversar, ele é. Se você vê o meu esposo fora do eixo ou explosivo, pode ter certeza, é porque a Terceira Guerra Mundial já aconteceu.
porque para tirar ele do clima de tranquilidade, é preciso um assunto ou algo muito sério para deixar ele aborrecido. Para deixar ele aborrecido. E ele, então, quando ele está, que eu percebo que tem algo que está deixando ele tenso, eu procuro recuar, procuro o máximo de calmaria agradável, paciência e muito amor, porque ele é uma pessoa que assim que eu amo amar ele, porque ele é aquela pessoa que ele expressa o amor sem palavras. Ele expressa o amor sem palavras. Ele é aquele esposo que ele me surpreende. Ele vai ali na padaria, amor, vou na padaria comprar um pão. Você faz um café fazendo um favor? Eu disse, tranquilo, pode ir que eu vou fazer um café. E ele não traz só um pão, ele traz uma barra de chocolate. Ele traz sempre algo agradável para mim. Ele sempre me surpreende com alguma coisa, sempre. Então ele é uma pessoa que merece ser tratado, né, com bondade, delicadeza e que eu seja uma mulher agradável. Ele, o meu esposo, faz com que eu me esforce para ser o máximo de agradável, porque ele é agradável. Ele é agradável. Entretanto, bondade pode parecer um termo genérico para se definir. E mais ainda, para ser posto em prática. Então, vamos dividir em 4 ingredientes principais. Para que essa palavra bondade não fique uma coisa assim, genérica, algo até incapaz, você pode falar assim, eu não tenho capacidade de ser bondoso, ser bondosa. Então, o pai do Caleb, no livro, ensinando o filho dele, porque ele não deu o livro, ele deu para o Caleb, foi tudo que ele tinha escrito, né, a experiência que ele estava passando. Então, primeiro é a gentileza. Quando você age com bondade, é cuidadoso na maneira como tratar seu cônjuge e jamais é severo em demasia. Então, se não sensível ao termo, mesmo quando for necessário decidir algo difícil, fará tudo possível para a sua advertência seja fácil de ouvir. Quando você é uma pessoa gentil, até na hora de você corrigir ou chamar atenção, né? Você faz com que as suas palavras sejam de uma forma gentil, que a pessoa que está sendo corrigida, ela ouça aquela palavra sem se sentir inferior ou magoada. Porque você vai falar com uma expressão de gentileza, sem humilhar aquela pessoa. Sem humilhar.
sem fazer com que aquela pessoa se sinta inferior a você. Mas você vai usar a expressão de gentileza. E eu falo isso, irmãos, porque, ó, preste atenção. Nós que somos mães, principalmente isso. Tem momento em que os filhos, eles fazem... apesar que eu não tive esses problemas com os meus meninos, não tive. A Michelle e o Murilo sempre foram de boa. Levavam uma chinelada porque eu trabalhava e eu queria que eles ficassem dentro de casa. Mesmo assim, eles saíam assim e jogavam bola na frente de casa. Mas como nós não morávamos num bairro 5 estrelas, né? Aí eu tinha medo das más influências. Mas graças a Deus o Senhor sempre guardou e protegeu a vida deles. Mas tem momento em que você, como mãe ou como esposa, e não isso só como esposa não, como pastora, você precisa às vezes chamar a atenção de alguém, e dependendo do seu estado emocional, você é uma pessoa agressiva, usa palavras assim de prepotência, de grosseria. Mas quando você respira fundo e pede ao Espírito Santo, coloca no meu coração gentileza, minha calma, refrigera minha alma, para que eu possa conversar. Você chama a atenção, corrige aquela pessoa e ainda no final recebe um abraço. Recebe um abraço. Porque aquela pessoa diz muito obrigado. Muito obrigado por você ter aberto os meus olhos para isso que eu estou fazendo. Muito obrigado. Eu não estava percebendo que eu estava agindo dessa forma errada. Muito obrigado. E a pessoa até agradece por causa da sua gentileza. Iniciativa é o segundo ingrediente, a bondade. Pensa em frente. A bondade pensa em frente e dá o primeiro passo. Ela não se senta esperando ser estimulada ou forçada a sair do sofá. Uma pessoa que ela é bondosa, ela é amável, agradável, ela não fica sentada no sofá esperando alguém dar iniciativa para que ela fale alguma coisa ou reaja a alguma coisa. Ela não fica sentada no sofá emburrada. Ela não fica no sofá de braço cruzado, emburrado, sem falar. Porque tem pessoas que quando tá aborrecido com alguma coisa, fica calado, não fala. Parece até um voto de silêncio. Você não sabe o que aquela pessoa está pensando, você não sabe o que aquela pessoa está querendo, você não sabe o que aconteceu. Você, pela cara da pessoa emburrada, você tem medo até de perguntar o que está acontecendo, né? Mas a bondade